Saudamos a todos os queridos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos mais uma vez para refletirmos na palavra do Senhor. Desta feita, leremos a palavra de Deus que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versículos 30 e 31. Diz o santo texto: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Lendo a palavra do Senhor, vamos trazer nesta reflexão o seguinte tema: em busca da salvação. O apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas estavam na cidade de Filipos, onde chegaram para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela cidade, muitos já tinham se decidido para servirem ao Senhor Jesus no Evangelho. E eles foram um dia à casa de oração, onde sempre iam orar ao Senhor, e ao passarem, havia uma jovem que adivinhava, e ela dava muitos lucros àqueles que a subjugavam, adivinhando. Ela adivinhava porque era possessa de um demônio. Um demônio se apossou dela e adivinhava por ela, de forma que aqueles que a dominavam ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Mas Paulo e Silas, passando, ela disse: estes que passam por aqui são servos do Deus Altíssimo. É claro que o demônio que estava naquela jovem dizia esta expressão, pronunciava esta frase, para que Paulo e Silas se exaltassem. Quem sabe ele pensava que eles se exaltavam com aquele elogio, porque de fato era um elogio dizer que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Mas eles eram realmente servos do Deus Altíssimo, do Criador, o Senhor que fez os céus, a terra e o mar, e tudo quanto neles há. No entanto, eles agradeciam a Ele por serem seus servos. Não se exaltavam por isso, pelo contrário, se humilhavam na presença do Senhor. De forma que, por muitos dias, aquela moça fazia isto. Sempre que eles passavam, o Espírito falava através dela, dizendo: estes que por aqui passam são servos do Deus Altíssimo. Até que um dia, Paulo repreendeu aquele demônio e libertou aquela jovem. E por isso, por fazer isto, ele e o seu companheiro Silas foram aprisionados, subjugados, levados à praça da cidade. E lá na praça da cidade, para onde foram levados, foram entregues a magistrados, e os magistrados mandaram
que o carcereiro da cidade os prendessem. Eles foram presos e não ficaram tristes porque estavam presos. Eles não entristeceram-se por ficarem presos. Pelo contrário, eles louvavam ao Senhor. Eles cantavam hinos de louvores ao Senhor. E enquanto eles cantavam hinos de louvores ao Senhor, veio um grande terremoto e abalou os alicerces do cárcere. E todos os presos foram libertos. Todos aqueles que estavam aprisionados por cadeias foram libertos. E aí o carcereiro estava dormindo, acordou com o terremoto e pensando que os presos haviam fugido, aquele homem puxou da espada e ia se matar. Mas ele ouviu uma voz, era a voz de Paulo. Paulo disse: não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. E ele saltou dentro da prisão, tirou-os para fora e fez uma pergunta: o que é que eu faço para me salvar? Foi a pergunta que aquele homem carcereiro da cidade de Filipos fez para o apóstolo Paulo e para Silas, o seu companheiro. Ele se interessou pela salvação. Ele ficou interessado pela salvação. Por quê? Porque ele ficou interessado pela salvação. Eles souberam que Jesus opera maravilhas. E aqueles que ouvem que Jesus opera maravilhas, eles ficam interessados na salvação. Não era comum que dois homens estivessem presos e cantassem louvores a Deus, exaltassem o nome do Senhor através de hinos. Não era comum. Mas aqueles homens, Paulo e Silas, eles já serviam a Jesus. Eles dedicavam as suas vidas ao Senhor Jesus. Eles serviam no Evangelho. Então aquele carcereiro, vendo aquele exemplo de homens abnegados, que como servos do Senhor, em vez de perturbassem, eles estavam louvando ao Senhor Jesus. Então, ele se interessou. Que salvação é essa, da qual esses homens falam, que quando são presos, são chicoteados, ainda louvam a Deus, ainda exaltam a Deus? Eu quero essa salvação para mim. Eu preciso dessa salvação. O que é que eu faço para me salvar? Aí Paulo respondeu juntamente com seu companheiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele homem foi batizado. Paulo pregou lá na casa dele e a sua família também creu. Então, creram não só o carcereiro, mas também toda a sua família. Os que estavam na casa dele creram no Senhor Jesus. É maravilhoso ouvir e se interessar pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela mensagem que ele traz. Jesus como Salvador. Então, aqueles que ouvem falar
que Jesus opera maravilha, aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus, eles se interessam pela salvação. O carcereiro, quando soube do terremoto que libertou os presos, e quando soube que aqueles homens, Paulo e Silas, eles ficaram nos seus lugares e também contribuíram para que aqueles que estavam na prisão com eles não saíssem, não fugissem, certamente ele se admirou. Esses homens creem num Deus diferente dos deuses que creem as nações, que creem os povos de Filipos, onde residimos. Então, ele creu porque viu milagres, porque viu maravilhas. Está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler no início desta reflexão. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Nós desejamos, querido, querida, que está assistindo à reflexão neste momento, que você também tenha esse desejo. E faça essa pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? Você precisa sentir esse desejo no seu coração. Os interessados pela salvação perguntam o que fazer para ser salvo. Foi o que fez aquele carcereiro. Ao ouvir a voz de Paulo, ele ouviu a voz de Paulo naquele momento. Você tem ouvido a voz dos pregadores que passam em seu lar? Eles chegam à sua porta e batem palma para chamar sua atenção, e você tem ido atendê-los e tem ouvido o Evangelho de Jesus? Ainda que você não veja milagres, porque o carcereiro não viu o milagre do terremoto e o abalo da base do cárcere, de todo o cárcere, e a libertação dos prisioneiros. Ele não viu, mas ele ouviu e ele testemunhou do que na realidade ouviu. Ele só viu os prisioneiros soltos. Talvez você não tenha visto milagres de Jesus, curas, milagres e maravilhas de Jesus aí no seu bairro, aí no seu lar. Mas você está sabendo dos milagres de Jesus, porque os pregadores vão e pregam a você que Jesus cura, e que Jesus curou no passado, e que ele continua curando nos dias de hoje. E você deve se interessar e fazer como o carcereiro, perguntar: o que é que eu faço para me salvar? Paulo e Silas dão a receita, é uma verdadeira receita, não só para o carcereiro, mas para todos que desejam ser salvos. Ele disse no versículo 31 que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esta é a receita. Você não será salva ou salvo por nenhum outro. Você só será salvo por Jesus.
é crendo em Jesus. É Jesus que te salva. Jesus é que tem poder para salvar. Quem se interessa pela salvação, é claro, ouve a palavra, crê e recebe Jesus como Salvador. O escritor do livro dos Atos, neste mesmo capítulo 16, e o versículo 32, ele registra que Paulo e Silas pregavam àquele homem e à sua família. Diz o texto, e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Eles deram-se para ouvir o Evangelho de Jesus. Se você se der para ouvir o Evangelho de Jesus, você vai se interessar pela salvação, você vai crer em Jesus, você vai entregar a Ele a sua vida e vai permanecer fiel e sentirá desejo de ser batizado e batizada. Quem busca a salvação só pode encontrá-la em um único caminho. Que caminho? Em Jesus. Só em Jesus é que você achará a salvação. Você não encontrará a salvação andando por outro caminho. Há muitos caminhos na terra para que se caminhe em relação à salvação, mas nenhum deles realmente leva à salvação. Só Jesus. Jesus é o caminho. Ele mesmo disse a Tomé, porque quando ele estava dizendo aos discípulos, e Tomé estava entre eles, que ele iria para o céu, ele tinha que caminhar por um caminho para ir até o Pai. Ele tinha que preparar o lugar, a chegada. Não é preparar o lugar, porque o lugar já estava preparado, mas a chegada daqueles que haviam crido nele, que haviam crido no seu evangelho, que haviam deixado as coisas do pecado e o aceitado como Salvador, e agora permaneciam fiéis, o Senhor iria preparar a chegada destes. E ele teria que caminhar por um caminho, e Tomé disse, mas Senhor, mostra-nos o caminho. Mostra-nos o caminho. Jesus estava todo o tempo lá com os discípulos, e Tomé estava vendo Jesus pregar, e vendo e ouvindo Jesus dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, lá tem moradas para você, meu querido. Tem moradas para você, minha querida. Mas você tem que andar pelo caminho que vai te levar a estas moradas. O caminho da salvação. Jesus disse a Tomé, olha Tomé, o caminho tu conheces. Eu estou aqui convosco. E ele disse para Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Tomé. Ninguém obterá salvação sem que seja por Jesus.
Tomé ouviu o Senhor Jesus falar. Os que buscam a salvação não a encontrarão se não reconhecerem que são pecadores. Este é um problema que tem se elastecido em toda a terra. Muitos não reconhecem que são pecadores. E se não reconhecerem que são pecadores, mesmo buscando a salvação, não a poderão encontrar. É preciso reconhecer que é pecador. Você já reconheceu que é pecador? Você já reconheceu que é pecadora? Então você poderá encontrar a salvação. João, em sua primeira carta, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Se você diz que não tem pecado, consequentemente você diz que não precisa de Jesus. E aí, você está enganando-se a si mesmo. E não há verdade naquele que diz que não tem pecado. Ah, eu não tenho pecado. Não há verdade nisso. Porque todos os seres humanos são filhos de Adão e Eva. E eles pecaram e todos os seus descendentes herdaram a sua natureza pecaminosa. Todos eles. Nenhum só deixaram ou deixou de receber a herança pecaminosa dos seus pais. Só encontrarão a salvação aqueles que, após reconhecerem que são pecadores, confessam os pecados a Jesus. Ah, Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora, tenha misericórdia de mim, eu realmente pequei, eu realmente dei ênfase aos desejos exagerados da carne, às obras da carne, às coisas do pecado. Aí está bem próximo da salvação. Aí começou a buscar a salvação. João fala ainda, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele nos purificará de toda a injustiça. É só confessarmos os nossos pecados a Ele. Você já confessou os seus pecados ao Senhor Jesus, prometendo deixar todos os pecados, não mais praticá-los, para ganhar a vida eterna? Isso quer dizer, isso se traduz ganhar a salvação da pena aplicada pelo pecado, pela desobediência ao Criador. Então, se você não fez isto, faça agora. O Senhor está pronto a te salvar, se tu buscares ser salvo, ser salva. Mesmo buscando a salvação, só serão salvos os que confessarem que Jesus é o Senhor. É preciso reconhecer que Jesus é o Senhor. Porque se alguém busca a salvação e não reconhece que Jesus é o Senhor, que é aquele que pode dar a salvação, não vai conseguir a salvação. Portanto, reconheça o Senhor Jesus como
Senhor, confesse Jesus como o seu Senhor, para que possa ser salvo. Queridos e queridas, terminamos a reflexão de hoje e damos um conselho a você. Entregue a sua vida, meu querido, e você também, minha querida, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque você está desejosa, você está desejoso de ser salvo. Você não quer padecer o sofrimento eterno. Então entregue as vossas vidas ao Senhor Jesus agora e nós vamos orar por você e todos os seus pecados serão perdoados neste momento. Faça uma visita à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, igreja presidida pelo pastor Ailton José Alves. E quando você chegar em um desses templos da Assembleia de Deus em Pernambuco, você será bem recebido, bem recebido. Bem recebida e bem recebido. Agora nós vamos orar por você. E vamos orar também por você, querido, querida, que já serve ao Senhor no Evangelho e deseja uma bênção da parte do Senhor e está achando difícil. Mas o Senhor Jesus hoje pode te conceder esta bênção. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai de eterna misericórdia e de eterna bondade, nós te suplicamos, Senhor, tenha misericórdia destas almas que se decidiram para ti, para que não voltem mais a pecar, não voltem mais a cometer os mesmos erros. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos teus servos e servas que esperam de ti uma bênção. Tu és poderoso e temos a certeza que tu irás conceder estas bênçãos aos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém.